A aula de hoje é sobre taxonomia bacteriana, que é o setor da bacteriologia que estuda a classificação, nomenclatura e identificação das bactérias, além de evidenciar as semelhanças e as diferenças que existem entre uma bactéria e outra. Ela é indispensável para que as pessoas possam se comunicar, os profissionais, de maneira efetiva entre os micro-organismos encontrados. E essa classificação de bactérias em espécies, gêneros e famílias e outras categorias não tem o objetivo de demonstrar relações filogenéticas entre esses micro-organismos. O objetivo da aula é conhecermos a classificação, nomenclatura e identificação dos micro-organismos. Antes de falarmos da aula propriamente dita, eu lembrei do meu professor no doutorado, um professor da Escócia, de sistemática bacteriana, e ele nos levou a uma reflexão muito boa que eu gostaria de trazer uma amostra aqui para nós. Sendo de taxonomia bacteriana, de taxonomia de qualquer coisa. Porque, por que taxonomia? Por que nós temos que classificar, ordenar, arranjar, dar nome? Já pensamos nisso? Claro, eu estou falando de espécies, claro, parece óbvio, porque senão a gente não se entende, não se comunica, mas repararam que isso é uma característica natural do ser humano? Porque a taxonomia em si, ela não existe. Ela é uma coisa artificial que o homem criou. A taxonomia em si não é uma coisa criada, gerada que a gente estudou. É uma ciência artificial, inventada. Reparem, se eu estou falando de dar nome às coisas, as palavras, a linguagem, ela foi criada por nós para nos poder comunicar. Porque, como disse Shakespeare no livro de Romeu e Julieta, eu sei que hoje em dia ninguém mais lê isso, mas lá ele fez uma reflexão muito interessante sobre conceitos, palavras, porque as coisas não são o nome do conceito da palavra que a gente dá para as coisas, e sim são as coisas. A palavra a gente somente dá para podermos nos entendermos, mas o objeto em si está muito mais além do próprio conceito. Então ele diz assim no livro de Romeu e Julieta: o que há num nome, por um acaso uma rosa, deixaria de ter o seu perfume doce, se ela não se chamasse rosa? É assim, claro, a gente divide, classifica, ordena espécies, porque é um grupo de amostras que são semelhantes entre si e diferentes de outro grupo que são semelhantes entre si, mas diferentes daquele outro grupo, certo? Mas me digam, quem é que colocou o limite do diferente e semelhante? Deus baixou um decreto dizendo eles são similares até esse ponto e daqui para frente são diferentes? E quais são os limites? Quem decidiu isso? Vocês já pararam para pensar nisso? Então isso não existe. É nós que criamos esses limites. Ou até aqui eu vou considerar que é semelhante. Daqui para lá vai ser diferente. Então é uma invenção da nossa cabeça. Porque é uma característica natural do ser humano de querer organizar, classificar e nomear todas as coisas. Querem um exemplo? Então não precisam... a gente não está sincronamente, mas vamos pensar aqui. Onde é que vocês guardam os talheres? No banheiro? Na garagem? Ou na cozinha? Ah, na cozinha, legal. E vocês guardam onde? Dentro das panelas? Não? Numa gaveta? Ah, legal, numa gaveta. E vocês guardam tudo misturado? Bom, tem gente que é maluca que guarda, né? Mas a maioria das pessoas divide, né? Separa colher com colher, garfo com garfo, faca com faca. Os mais organizados ainda separam as colheres de sopa, as colheres de sobremesa, as colheres de cafezinho, as colheres de chá, faca de sobremesa, faca de comida, todos os talheres de servir, tudo separado. Então a gente vai fazendo o quê? Vai organizando. Mas já pensaram que se, por exemplo, parece para nós uma colher de sopa redonda, nós vamos achar esquisito, mas a gente vai saber que aquilo é uma colher. Vai ser a primeira vez que a gente enxergou, mas vamos identificá-la pela semelhança com a outra colher que nós temos de sopa. A nossa colher aqui, ela é oval, a colher de sopa, mas na Inglaterra é redonda. Mas a gente a reconhece, porque compara. Então a gente acaba descobrindo isso. Então nós organizamos e colocamos para facilitar a nossa vida e de toda a família. Então todo mundo convive e está organizando os talheres dentro de uma gaveta e separando por tipos. A mesma coisa é as panelas.
Então eu vou guardar as panelas, sei lá, no armário embaixo da pia, todo mundo guarda aqui onde eu moro. Então tá, dentro desse armário embaixo da pia. Mas a gente sabe o que é uma frigideira, o que é uma caçarola, o que é uma panela, sei lá, uma wok, por exemplo, aquela chinesa, né, que é com fundo bem pequenininho e bem alta. Uma paellera, né, onde fazem da minha terra a paella na Espanha. Então são panelas diferentes, cada uma tem o seu nome. Mas se nunca me apresentaram uma caçarola, o dia que eles me mostrarem uma caçarola e disserem Mercedes, em português, esse tipo de panela chama caçarola. Então, daqui para frente, cada vez que ver uma panela daquelas, eu vou saber que isso é uma caçarola. Se não me falassem, para mim era uma panela grandona. Se não me dissessem que aquilo era uma panela wok, eu não iria identificar uma panela wok. Então, hoje que eu conheço uma panela wok, quando eu encontro uma panela desse modelo, eu falo, isso aqui é uma panela wok. E eu posso ensinar outro, isso aqui é wok, isso aqui não é. Porque me ensinaram, eu conheço, então conheço a descrição, as características, conheço o nome, então identifico comparando. E é isso que a taxonomia faz. Você classifica, organiza, dá um nome. E aí depois, por comparação, você vai dizer quem é o quê. Então, é isso que nós fazemos naturalmente com todas as coisas. A mesma coisa onde vocês guardam as toalhas para tomar banho. Também é na garagem, no jardim, não, é no banheiro ou no armário próximo ao banheiro, porque é mais fácil, é mais prático. A gente separa as de banho, do rosto, as do pé, né, as do, como chama, do pé, ou piso, né? A gente separa. Por quê? Porque é uma natural da gente. A mesma coisa, nós temos o costume de conhecermos uma pessoa, a gente já classifica, rotula, sabe lá se aquela pessoa é aquilo ou não é. Mas a gente já sai classificando, rotulando, porque é uma característica normal do ser humano fazer essa rotulagem, essa classificação. A gente já rotula, já classifica, já acha que é assim, assado, colocamos a pessoa dentro de quadrados. Então, é sobre isso que nós vamos falar, sobre uma ciência artificial que de alguma maneira tenta organizar os micro-organismos dentro de quadrados. Para quê? Para poder haver uma comunicação. Eu gostaria que todos refletissem sobre isso, como é que nós nos suportamos no nosso dia a dia fazendo esse tipo de coisa com todas as coisas ao nosso redor. Vamos olhar, mas agora na pandemia que estamos em casa, olhando como é que eu estou organizando meus livros, os meus cadernos, a minha roupa, é por cor? Como é que eu organizo as coisas? Como é que eu classifico? Como é que eu nomeio? Como é que eu identifico? Como é que eu acho isso mais rápido? Então vamos tentar ver na nossa vida como nós aplicamos isso. E agora vamos falar então de taxonomia bacteriana. Então, taxonomia estuda a classificação, nomenclatura e identificação dos micro-organismos, bom, de cada área, mas nós vamos falar agora de micro-organismos, de bactérias especificamente, estudando o quê? As semelhanças e as diferenças, que é muito importante para a comunicação. A palavra taxonomia, ela vem do grego e significa arranjo ordenado. Então, a taxonomia em geral é classificar os organismos vivos, ou seja, estabelecer relações entre um grupo e outro grupo e diferenciá-los entre si. Bom, vamos ver agora então cada um desses itens em separado. Um pouquinho mais de exemplo em relação ao que eu falei antes, por exemplo, o que seria a classificação dentro de alguma outra situação para a gente entender como é que nós podemos aplicar isso aos micro-organismos. Então, a classificação seria o próprio arranjo ordenado das unidades. Então, se nós compararmos isso com as panelas, então a gente organizaria elas por tipo. Se compararmos isso com cartas, poderíamos organizar elas pela cor. Depois de organizar pela cor, poderíamos organizar pelos naipes. Depois de pelos naipes, pela sequência. Então, organizamos, classificamos. Depois, nomeamos. A gente vai dar um nome a cada unidade definida. Então, nas cartas seria, por exemplo, de jogo, damas, as, rei. Nas panelas seriam os nomes que eu falei antes. Identificação, simplesmente a comparação, como eu dei o exemplo antes das panelas com a caçarola, seria usando critérios, não pode ser qualquer coisa. Eu vou comparar o conhecido com o desconhecido, o que eu estou investigando. Bom, vamos falar sobre classificação. Então, o que seria essa classificação? Seria a organização das bactérias em grupos, tendo por base, então, as semelhanças que existem entre os diferentes grupos.
Como nas demais classificações biológicas, a espécie e o grupo fundamental na classificação bacteriológica. Elas estão reunidas, então, as espécies em gêneros, os gêneros em famílias, as famílias em ordens, as ordens em classes e alguns grupos de bactérias ainda de maneira completa. Isso é bem difícil de ter dentro da microbiologia essa classificação completa. Aí nós temos toda a sequência de reino: filo, classes, ordens, famílias, tribos, gênero e espécie, mas é muito difícil ter isso na microbiologia. E, como eu comentei, eu acho que na aula de introdução, temos alguns macetezinhos que eu vou passar agora para relembrar, e tem um novo aqui. Essa sequência toda. Um tip, como se diz, uma dica. O rei filósofo classifica de ordinária a fama dos generais espartanos, utilizando a primeira letra, né? Então, rei, reino, filósofo para filo, classifica, né? Classe, enfim, assim para todas as grupos taxonômicos. Ou também ainda, raios fortes caíram ontem, fazendo grandes estragos. Ou ainda, o rei Felipe caçou o faminto gordo elefante. Ou uma nova, o rei ficou claramente orgulhoso da família do genro escolhido. Vamos falar um pouquinho então sobre as espécies, que é o grupo básico, né? E ele é bastante diferente do conceito de espécie na classificação de outros seres superiores, onde se enfatiza, por exemplo, a reprodução sexual. Existe atividade sexual entre as bactérias, mas ela está muito além de ter a finalidade reprodutiva, porque pode ocorrer entre bactérias de espécies que aparentemente são bastante distintas. Ou seja, que definimos espécie em bacteriologia como uma coleção de amostras que apresentam características semelhantes, mas que são diferentes das características apresentadas por outras de outra espécie. As características que são utilizadas na classificação, elas podem ser genotípicas ou fenotípicas. Em relação às características genotípicas, temos ali algumas situações, como por exemplo, o objetivo é determinar o grau de parentesco entre as moléculas de DNA de amostras que você está classificando, que podem ser variadas, mas incluem quase sempre a proporção de guanina-citosina na molécula de DNA, bem como o grau de homologia entre essas moléculas, determinado por testes de hibridização. A proporção de guanina-citosina nas moléculas do DNA bacteriano, ela varia entre 25% a 75%. Entre os animais e vegetais, essa variação é somente de 30% a 50%. Está bem estabelecido que essas amostras pertencem a uma mesma espécie, sempre vão apresentar proporções bem semelhantes. Temos também que destacar que amostras de espécies diferentes podem ter o mesmo conteúdo de guanina-citosina, mas o grau de homologia das moléculas do DNA, determinado por hibridização, já varia entre 70% a 100% em amostras de uma mesma espécie. Em amostras de espécies diferentes, essa variação é de 0% a 65%. As características fenotípicas que são utilizadas na classificação são bastantes, né? São muitas. Incluem características morfológicas, de coloração, estruturais, nutritivas, metabólicas, de sensibilidade a antibióticos e a substâncias químicas. Antigamente era comum que as classificações fenotípicas eram assim feitas sem a utilização de métodos padronizados, ficando a critério do taxonomista, a seleção das características e o peso que seria dado a cada uma dessas características. Já em 1960 é que começou a ser utilizado de uma maneira mais regular uma classificação numérica, ou adansoniana, que foi divisada pelo biologista francês Adanson no século XVIII. Essa classificação tem por base o estudo de grande número de características fenotípicas, de 50 a 200, para cada cultura. E todas essas características têm, então, o mesmo peso. As culturas são agrupadas em espécies ou em gêneros e de acordo com a proporção das características compartilhadas. Daí essa classificação é obrigatório que a gente utilize sistemas de computação para podermos ter uma boa comparação e conclusão em relação ao cruce dessas informações. Vamos ver então alguns exemplos dessas características morfológicas de coloração,
em culturas de micro-organismos. Por exemplo, o tamanho é super variado, pode ser de menor que 1 milímetro a ocupar a placa de Petri inteira. Em relação à coloração, tem as cores mais variadas que vocês podem imaginar. Aí eu escrevi alguns exemplos e coloquei fotos das mais coloridas do que a gente encontra comumente no laboratório. Mas o amarelo ovo, o amarelo citrino, amarelo claro, amarelo patinho, amarelo bebê, vermelha, rosada, salmão, branca, castanha, alaranjada, laranja forte, laranja claro, pigmento difusível ou não difusível, mas as colorações são as mais variadas possíveis. E também eu enxergo rosa antigo e você pode me dizer que é um rosa bebê, e aí há alguns problemas de identificação em relação à coloração. Por isso que tem sistemas de colorimétricos hoje em dia de identificação que são bem mais precisos do que, né, o olho e a opinião humana. Em relação à forma, pode ser circular, irregular, arborescente ou rizoide. São todas características que vão nos auxiliar na identificação, né? Quando você pega uma placa, você vai ter que olhar. Então, quando tiver aula de laboratório e a gente precisar ver a morfologia, nós temos que ver todas as características que eu estou falando agora para poder saber se é uma coisa, pelo menos uma suspeita de alguma espécie ou gênero bacteriano. Vamos olhar a elevação, convexa alta, convexa baixa, acuminada, espraiada, centro saliente, centro deprimida, umbilicada, papiliforme. Gente, ninguém vai pegar uma régua, abrir a placa e sair medindo se é alta ou é baixa. Mas é bem fácil de verificar esse tipo, simplesmente a olho nu, verificar esse tipo de característica. E às vezes tem características que não estão escritas aqui. Então a gente vai descrever aquilo que estamos vendo. Por exemplo, não descrevi algodonosa, mas ela se parece com algodão, então é algodonosa, por isso eu botei essa foto ali. A do meio, que parece uma florzinha, parece sei lá o que, eu não escrevi palavra nenhuma porque eu deixei para vocês colocarem nome e depois dizer para mim. Mas tem umas laterais ali com umas bordas bem bonitas em outra coloração. E a da lateral direita, que é uma cultura de Mycobacterium tuberculosis, ela é granulosa, porque você olha e parece um monte de bolinhas de pérola, não parece? Então, ela é granulosa. Então, você descreve o que vê. A superfície, ela é lisa, é rugosa, é pregueada, é raiada, tem círculos concêntricos, o que você está vendo? Então, você descreve. Então, se você está investigando uma determinada espécie, você sabe a descrição dessa UFC, dessa colônia na placa, você consegue saber, se ela é raiada e você encontra uma toda pregueada, então ela não é. Então você consegue diferenciar uma da outra. Então são características que vão te auxiliar nessa identificação. Eu não coloquei fotos ali de lisa, rugosa e a pregueada sim tem essa rosinha, porque nós vamos vendo em outras fotos essas mesmas características que vocês já vão ir observando. Também podemos observar a consistência, se ela é cremosa, viscosa, granulosa, como eu mostrei na foto agora, ou mais seca, ninguém vai tocar, mas já deu para ver pela outra foto que vocês conseguem, né, que a pessoa consegue visualizar algumas características. A transparência, ela é opaca, ela é translúcida, ela é transparente, uma coisa é translúcida, tem cor, mas é translúcida, você enxerga através, de outra coisa é transparente, sem cor nenhuma. Tem brilho ou é fosca? Então, reparem essas duas fotos ali, a primeira vermelha como é um brilho dourado, né, característico de Staphylococcus aureus, por isso leva esse nome. Ela é brilhante. E a outra do lado, embora toda colorida, muito bonito, ela já é fosca. Vamos ver então a nomenclatura. Então a nomenclatura é muito importante que a gente lembre que o gênero sempre é em maiúscula. Então nesse processo de organizar os grupos em gêneros e espécies, esses grupos são denominados taxon ou taxa, quando é plural. Cada taxon ele vai receber um nome, por exemplo, em latim. O emprego desses nomes é essencial porque o número de nomes vernaculares para bactérias é muito pequeno, ao contrário do que acontece com vegetais e animais. E a nomenclatura, ela segue regras internacionalmente aceitas e constam dentro desse Código Internacional de Nomenclatura de Bactérias. E graças a isso, a existência desse código, os nomes dos taxons são sempre construídos da mesma forma, o que vai permitir a comunicação entre os profissionais da área.
O nome do gênero e das espécies é sempre escrito em itálico e se não há disponibilidade do itálico, no caso dessa letra, você deve sublinhar, ou quando está escrevendo na mão, por exemplo, você escreve sublinhado, mas sublinhado separado o gênero e sublinhado separado a espécie. No cotidiano, quando na linguagem científica é comum nos referirmos a muitas bactérias pelos seus nomes vernaculares, mas, por exemplo, aí você pode escrever, por exemplo, em português, bacilos, estão vendo ali no slide como é que está escrito, então eu poderia escrever bacilos, B-A-C-I-L-O-S, em minúscula, sem itálico e sem sublinhado. Como está escrito aí, bacillus em latim, é uma palavra masculina e significa pequeno bastão. Temos aí 3 fotos de bacilos, sendo à esquerda microscopia óptica e as outras 2 microscopia eletrônica, né? A da direita é bem, como chama, customizada. Outro exemplo de palavra latina seria lactobacillus. Bacilo era pequeno bastão, lacto vem do quê? Vem do leite. Então, pequeno bastão do leite. Temos aqui, então, algumas fotos de lactobacillus, que também é uma palavra masculina. Temos a microscopia óptica, as 2 fotos à direita, como eles aparecem, os bacilos, e à esquerda, microscopia eletrônica. Outro exemplo de latinas poderia ser a palavra sarcina, que é uma palavra feminina que significa pacote ou grumo. Reparem, tanto a do meio e ótica, as 2 das laterais são microscopia eletrônica. Reparem que parece um pacotinho, né, que parece um grumo, o arranjo dos cocos. Também temos palavras com origem grego, como por exemplo o micrococcus, que é uma palavra masculina e significa pequeno grão. Aí nós podemos visualizar na microscopia óptica, essa foto, as tétradas, né? Então são 4. Na anterior, sarcina, lembrei, um pacote ou grumo, tem 4 na frente e 4 atrás, como se fosse um cubinho. Aqui são tétradas. Também de origem grega tem a palavra clostridium, que também é uma palavra neutra e significa pequeno fuso. Dá para ver na microscopia óptica, na foto do meio, como por causa do esporo na terminal, como dá para verificar a deformidade da bactéria. E a mesma coisa na microscopia eletrônica, nas fotos das laterais, numa aparecendo o esporo e na outra apenas a deformidade, por diferenças de tipo de fotografia eletrônica. Outra de origem grega é o Corynebacterium, também neutra, que significa pequeno bastão em clava, como dá para ver nas 3 fotos. Então temos as latinas, as gregas e também temos uma outra origem de palavras, que são as homenagens a pessoas. Eu particularmente não gosto muito porque pode fazer homenagem à vontade, mas quando é uma homenagem a uma pessoa, só me diz que é uma homenagem a uma pessoa. E até agora vocês viram que as palavras que eu falei, seja de latim ou grego, elas significavam algo. E quando significa algo, já está te descrevendo de alguma maneira aquele micro-organismo, ok? É por isso. Então, por exemplo, aqui temos 3 homenagens, uma de cada língua. Erwinia é uma palavra feminina com homenagem a Erwin Smith. Pasteurella é uma palavra feminina e homenagem a Louis Pasteur. E a Neisseria, uma palavra também feminina, e é uma homenagem a Albert Neisser. Mas me digam, vocês só que entenderam desses nomes? Absolutamente nada. Então são apenas nomes de homenagem, mas não nos diz algo como nos nomes anteriores. A Erwinia é uma bactéria gram-negativa, de pequeno tamanho, anaeróbia facultativa, pertence à família das enterobacteriáceas, do 5º grupo do Manual de Bergey, a gente já vai ver o que é isso. Essa bactéria está associada a vegetais, como um agente patogênico saprófita. Algumas estão associadas à flora epífita, e é muito raro ter sido isolada em seres humanos. Ela é responsável, por exemplo, por podridão de algumas frutas. A Pasteurella é um gênero de bactérias gram-negativas, anaeróbia facultativa, da família Pasteurellácea. São pleomórficas e não são móveis. A maioria é catalase negativa e oxidase positiva. A gente vai ver isso na aula de provas bioquímicas. A Neisseria é um gênero de bactérias também gram-negativas, incluído também entre o filo Proteobacteria.
é um grande grupo, né, um grande grupo das gram-negativas. São diplococos e quando olhados no microscópio parecem grãos de café. Inclui várias espécies, como a Neisseria gonorreia, o gonococo, que causa gonorreia, e a Neisseria meningitidis, ou meningococo, que é uma das causas mais comuns de meningite bacteriana, e a agente causada da septicemia meningocócica, ou meningococemia, que é a síndrome de Frederick Waterhouse. Esse inclui várias outras espécies. A Neisseria é que ela foi descoberta pelo bacteriólogo alemão Albert Neisser, por isso que foi lhe dado o nome a ela, né? Ele descobriu na Neisseria gonorreia, né? E ele descobriu também outras coisas, como por exemplo a lepra, o Mycobacterium lepra, graças a algumas colorações que ele também auxiliou a desenvolver. Quanto à espécie, ela é escrita em minúscula e também em itálico, como eu falei antes, gênero maiúscula e em itálico, espécie minúscula em itálico ou sublinhado em separado. A espécie é usualmente descritiva, isso é muito bom porque já te dá uma característica daquele micro-organismo que você está investigando. Pode ser um adjetivo, como por exemplo, bacillus, a gente já viu o que era bacillus, pequeno bastão. Albus significa branco, então como é que ele vai ser? É um pequeno bastão branco. Staphylococcus é uma palavra grega que significa, staphylo significa racimo, o cacho, aureus coco, então parece um racimo de uvas, né, um racimo de cocos. E aureus significa dourado, então quando você olha no microscópio parece um racimo, e quando você olha numa placa, a primeira vez que ele foi identificado é numa placa de agar-sangue, como está ali na foto, e a cor era dourada, então Staphylococcus aureus. Também pode ser sobre adjetivo sobre a forma de particípio do verbo. Por exemplo, Clostridium dissolvens. Clostridium a gente já viu, dissolve significa o quê? Que ele dissolve. Desulfotomaculum nigrificans. Desulfotomaculum já são reações de desulfatação, né? Já tem enxofre envolvido. Nigrificans, então já com enxofre torna negro. Imagina, com nigrificans, porque ele realmente vai ter um pigmento, ele vai tornar mais negro ainda aquele meio, aquela colônia, aquele fecê, enfim, onde ele está se desenvolvendo. Sobre a forma de substantivo, por exemplo, Salmonella pulorum. Então, a salmonella que dá nos pintos, pulorum, de puleiro, né? Então, é dos pintinhos. Staphylococcus epidermidis, da epiderme. Pode ser explicativo, Bacillus radicicola, é da raiz. E quando temos algumas diferenças que são mínimas, que são insuficientes para criar uma nova espécie, parênteses, lembrando que eu disse no início dessa nossa aula, que isso é uma coisa artificial que o homem inventou. Então, quando alguém decidiu que as diferenças são bem pouquinhas, então não é espécie que muda, é uma variedade dentro daquela espécie. Então, por exemplo, o Streptococcus lactis. Tem um grupo dentro do Streptococcus lactis que faz um aroma de malte. Então, só isso. Então, é Streptococcus lactis, variedade maltigens. Essa variedade var não é itálico ou não é sublinhado. E depois a variedade sim é em itálico ou sublinhado também. Bom, então vimos a classificação e nomenclatura, vamos ver a identificação. A identificação é um processo para verificar uma amostra desconhecida comparando a outra conhecida para verificar se pertence a uma determinada espécie ou categoria taxonômica. A identificação de uma amostra pode ser feita facilmente desde que ache uma lógica na classificação de cada taxão e seu nome fixo. De modo geral, há dois sistemas de identificação, que seria por chaves e tabelas, pelo menos até agora, na parte tradicional. Hoje em dia existem sistemas automatizados, né? Essas chaves, como é que consistem? Em uma série de afirmações contrastantes que conduzem ao usuário a um lugar apropriado dentro de uma classificação, mas qualquer mudança na chave pode levar a um erro nessa identificação. Então, uma alternativa para substituir as chaves é colocar em tabelas as características diferenciais, porque você pode ser gram-negativa ou gram-positiva, você não pode errar, porque se você diz positiva e ela é negativa, te levou por um caminho totalmente diferente e errado. Então, ela vai colocar as características na tabela diferenciais em cada grupo taxonômico, o que permite que você possa conferir as características da amostra que está identificando com a tabela, e aí você pode concluir qual é a da tua espécie. As características que são utilizadas para identificar uma bactéria
podem ser usadas também na classificação desses micro-organismos. Mas como a identificação é um processo que é essencialmente rotineiro, essas características utilizadas elas devem ser de fácil demonstração e no menor número possível, mas tem que ser sempre fácil e de fácil duplicação. Atualmente, como eu falei, existem vários sistemas automatizados de identificação que, por exemplo, nós também temos no laboratório. Algumas espécies bacterianas podem ser identificadas apenas com o emprego de grande número de testes bioquímicos e, às vezes, os bacteriologistas são obrigados a recorrer a laboratórios especializados, geralmente chamados de centros de referência. Existem dois grandes centros, um na Escócia e outro no Japão, aos quais nós podemos recorrer quando encontramos um tipo de bactéria que parece que não se encaixa em nada, ou tem uma característica, várias características que se encaixam no taxon e uma que é muito essencial e é totalmente contrária. Isso também pode ser muitas vezes porque a identificação em nível de espécie não satisfaz, sendo importante a identificação além disso, ou seja, incluir as variedades que podem diferir quanto à patogenicidade ou características epidemiológicas. As variedades mais comuns, então, podem ser os biotipos, sorotipos, biosorotipos ou fagotipos. Vamos ver cada uma delas. Então, os biotipos são culturas que apresentam características bioquímicas próprias. Então, um grupo vai ter alguma característica diferenciada do resto do grupo, uma característica bioquímica que é específica para aquele grupo. Os sorotipos são culturas com estrutura antigênica específica, ou seja, dentro daquela espécie, um grupo apenas vai ter uma estrutura que dá uma resposta sorológica diferente, tem um antígeno diferenciado. Os biosorotipos são culturas com características bioquímicas e sorológicas próprias. E os fagotipos, então os biosorotipos seriam as duas combinações anteriores, e os fagotipos são amostras de determinadas espécies bacterianas que vão diferir quanto aos receptores que apresentam para certos bacteriófagos líticos. O que é isso? Então, algum grupo dentro dessa espécie vai ter receptores que vão... os bacteriófagos são vírus de bactéria, líticos que provocam a lícia celular. Então, esses receptores, dentro daquela espécie, vão ter um grupo que vai ter uma diferença quanto a esses receptores, seja positivo ou negativo para a própria bactéria, mas vai diferir. E a divisão das espécies em sorotipos e biosorotipos é muito importante no estudo das enterobactérias que causam essas infecções intestinais. Temos 5 grandes grupos, com base nas suas características fenotípicas, que são mais importantes para a saúde do ser humano. Então vamos ver alguns deles. As bactérias, por exemplo, coradas pelo Gram. As normalmente coradas pelo Gram diferem das bactérias dos outros grupos pelo tipo de parede que elas apresentam. Podem ser aeróbias, anaeróbias facultativas ou anaeróbias. As formas, como também vimos na aula de morfologia, podem ser cocos, bacilos, espirilos. E muitas são patogênicas e outras são membros de flora normal do corpo humano. Umas podem ser frequentemente encontradas em rotina de diagnóstico bacteriológico, causando infecção ou não. Nesse slide temos os cocos, que podem ser gram-positivos ou gram-negativos. Dentro dos gram-positivos, eles poderiam ser aeróbios ou facultativos e fazerem parte dos gêneros Staphylococcus ou Streptococcus. No caso do primeiro, ali do Staphylococcus, poderia ser o aureus ou o epidermides, entre outros Staphylococcus. O Staphylococcus é uma bactéria que é frequentemente encontrada em indivíduos normais, mas pode causar infecção em alguns órgãos. Uma das infecções mais comuns, por exemplo, é o forúnculo. Já o epidermides é um habitat da flora normal da pele, das mucosas humanas, mas também poderia causar uma infecção oportunista, mas isso é raro. E o gênero Streptococcus contém um grande número de espécies. Algumas são patogênicas, como o Streptococcus pyogenes, agente da faringite, e outros habitantes da flora normal, como Streptococcus fecalis. Temos o Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococo, que seja um agente da flora normal, das vias aéreas superiores, mas é o principal causador de pneumonia. Temos o Streptococcus mutans, que é do grupo, por exemplo, que está envolvido em todo o processo cariogênico.
Quanto aos anaeróbios gram-positivos, por exemplo, de importância clínica, estariam distribuídos em dois gêneros, denominados Peptococcus ou Peptostreptococcus. Os dois gêneros encerram várias espécies. Todas essas espécies são da flora normal do corpo humano, mas em condições especiais eles poderiam causar uma infecção. Temos também os cocos gram-negativos, aeróbios ou anaeróbios facultativos. Os cocos desse grupo, que apresentam interesse na saúde, estão todos incluídos no gênero Neisseria, que por sua vez ele vai incluir a Neisseria gonorreia, a Neisseria meningitidis, e além dessas duas espécies, que são as mais importantes pelas doenças que elas causam, a Neisseria tem várias outras e normalmente vivem nas vias aéreas superiores do homem. E essas bactérias também têm a Cinetobacter, que podem apresentar-se sobre a forma de cocos também gram-negativos. E temos os cocos gram-negativos anaeróbios, por exemplo, o gênero Veillonella, e também são membros da flora normal do corpo humano. Temos os bacilos, que também é a mesma coisa, pode ser dividido em gram-positivo ou gram-negativo, e cada uma delas aeróbio facultativo ou anaeróbio em ambos os casos. Então, em relação aos bacilos gram-positivos, aeróbios ou anaeróbios facultativos. São poucos, né, os bacilos gram-positivos aeróbios de interesse na saúde, e se destaca entre eles o gênero Corynebacterium, que engloba o Corynebacterium diphtheri, que é o agente causador da difteria. Esse gênero contém outras espécies também, que são encontradas na nossa flora normal. Outros gêneros de bacilos gram-positivos, também de interesse da saúde, interesse médico, é mais restrito, mas poderia citar a Listeria, o Bacillus, Erysipelotrix, Lactobacillus. Quanto aos bacilos gram-positivo, anaeróbios. Os mais importantes pertencem ao gênero Clostridium, principalmente as espécies Clostridium tetani, que é o causador do tétano, e o Clostridium botulinum, agente causador do botulismo, e o Clostridium perfringens, que ele causa gangrena gasosa, também faz uma intoxicação alimentar. E quando, no caso da gangrena gasosa, o bacilo ocorre com associação com outras espécies também do mesmo gênero, em associação, né? Quanto a bacilos gram-negativos aeróbios ou facultativos, eles abrangem um grande número de gêneros e espécies que são bem importantes na área da saúde. Entre esses bacilos está a família Enterobacteriaceae. Reparem que eu falei família, né, que está acima de gênero, que compreende os gêneros Escherichia, Shigella, Salmonella, Proteus e muitos outros gêneros. Mais ou menos entre 60% a 70% das bactérias isoladas em laboratórios, por exemplo, em hospitais, né, laboratórios clínicos, são representados por enterobactérias. Isso não surpreende muito, porque essas bactérias são os principais causadores, né, os principais agentes de infecções hospitalares, e estão associados a um grande número de infecções na comunidade que exigem hospitalização. Esses gêneros englobam vários agentes, principalmente a Escherichia coli. Outros gêneros de bacilos gram-negativos, aeróbios ou facultativos, que estão frequentemente associadas a infecções, são o Vibrio, Pseudomonas, Hemófilos, Bordetella, Aeromonas, entre outros. E quanto aos bacilos gram-negativos anaeróbios, são encontrados em algumas espécies dos gêneros Bacteroides e Fusobacterium. Esses bacilos são membros da flora normal, mas em condições especiais eles podem causar infecção. Agora vou mostrar algumas fotos para vocês poderem conhecer algumas dessas espécies ou gêneros que eu falei. Então temos aqui fotografias de Staphylococcus, né? Já sabemos que o habitat é o homem, que podem causar infecção ou intoxicação alimentar. O formato vocês já estão vendo que é esférico e formam grupos com aspecto de cacho. São gram-positivos, né? Por isso que eles são roxos, são microscópio óptico.
E alguma característica é que ele é anaeróbio facultativo, como eu falei antes, e isso facilita muito causar várias doenças, porque eles conseguem ou respirar ou fermentar. Quanto aos estreptococos, também falamos deles, temos alguns grupos que estão aí descritos no slide que eu falei antes. Então, podemos falar sobre dois pontos de vista, o positivo e o negativo. O negativo, que causam as doenças que eu citei, e o positivo, porque podemos obter alguns produtos a partir deles. São bactérias homofermentativas, ou seja, apenas produzem um produto final durante a fermentação. São produtoras de ácido lático. Os estreptococos são classificados de acordo com sua capacidade de provocar lise, ou seja, morte celular em eritrócitos. Alfa, hemólise, que é incompleta, e beta, que é hemólise total, ou gama, que é nenhuma hemólise. Fazem parte da microbiota normal da boca, da pele, do intestino ou também do trato respiratório superior. Eles podem ser passados de pessoa para pessoa por contato ou por objetos, são destruídos por detergentes e sabão, mas são resistentes à desidratação e podem aguentar bastante tempo. E outras formas de transmissão incluem espirros e tosse. Mas temos o lado bom, por exemplo, quem não gosta de um bom iogurte. O iogurte, então, temos um grupo de streptococcus, né, os streptococcus lactis, que junto com lactobacillus, eles fazem iogurte. Então, temos sempre também o lado positivo. Lembrando que micro-organismos que vamos chamar do mal, seriam 3% apenas. Os outros 97% fazem muitos benefícios ao ser humano. O Peptostreptococcus, lembrando que é um coco gram-positivo anaeróbio, são um gênero de bactérias que podem ser anaeróbias ou microaerófilas e não formam esporos. As células são pequenininhas e podem ocorrer em pequenas cadeias aos pares. E eles são de crescimento lento e são com uma resistência a antibióticos crescente. Eles podem causar infecção em condições especiais e a espécie mais frequentemente identificada é o Peptostreptococcus magnus. A listéria é um gênero de bactérias, então, um bacilo gram-positivo, anaeróbio facultativo, tem flagelos, como vocês podem observar ali nas fotografias, encontradas no solo, na água, em animais e não produzem esporos. A principal espécie patogênica é a Listeria monocytogenes, é uma espécie patógena humana oportunista, mas é uma parasita intracelular de macrófagos que causa listeriose, que é um raro tipo de infecção alimentar, geralmente por consumo de carne mal cozida, principalmente frango mal cozido. Sabem quando a gente faz aquele franguinho perto do osso que sai aquele sangue, aquele líquidozinho, às vezes é sangue, às vezes é um líquido mais transparente, quando está mal cozido, então ali nós temos um perigo de transmissão de listéria. Também por laticínios não pasteurizados, então ele é transmitido por alimentos contaminados. Afeta principalmente imunodeficientes, recém-nascidos ou idosos e grávidas. A mortalidade é cerca de 20%, geralmente quando causa sepse e meningite. Temos também a Listeria ivanovi, mas causa listeriose em ruminantes, raramente em humanos. Temos mais de 15 espécies conhecidas de Listeria. Bom, o Lactobacillus tem muito baixo potencial patogênico. É um gênero de bactérias, então, gram-positivo, anaeróbio facultativo ou microhalófila, que tem forma de bastão. São conhecidos mais de 120 espécies de lactobacilos. Fazem parte, alguns deles, da flora normal do corpo humano e também são muito utilizados dentro da área da alimentação, para a produção de para a obtenção de alguns produtos, como também para, por exemplo, em salsichões, não me sai essa palavra nunca, desculpem, salsichões são colocados, como por exemplo, como bactérias starters para a produção de substâncias que competem e inibem o crescimento de outros micro-organismos. Vou passar aqui, está passando aqui embaixo alguns nomes de algumas das principais
espécies de lactobacillus conhecidas. O gênero Clostridium, então, relembrando, são bastões, deriva da palavra grega cluster, que significa fuso ou roca. Então, eles são anaeróbios estritos. Temos várias espécies patogênicas, mas as principais que nos interessam são o Clostridium tetani, o botulino e o Clostridium perfringens. O gênero Clostridium também são responsáveis pela fixação de nitrogênio no solo. Temos ali um aspecto positivo, então, desse gênero bacteriano. Uma característica bem interessante nas microfotografias são a visualização dessa forma de raquete por causa do esporo terminal deformante, que é uma característica, então, para a identificação desse gênero. As fotografias eletrônicas ou de microscópio óptica podemos visualizá-lo. Nesse slide podemos ver microfotografias dessas três espécies que eu falei, da Clostridium tetani, botulinum e perfringens. Em relação ao Clostridium tetani, ela tem duas principais toxinas, a tetanospasmina, que é a mais conhecida como toxina do tétano, e a tetanolicina. E a tetanospasmina ela é codificada por um plasmídio que está presente em todas as cepas que são toxigênicas. O Clostridium botulinum, que é aquele mais famoso, conhecido pela doença do botulismo, e também por causa da utilização dessa toxina, pelo fato de ela bloquear a comunicação entre os nervos, deixando a pele mais dura e resistente, por isso que ela é utilizada para esse efeito do Botox. Também é flagelada, também produz esporos, que são altamente resistentes. E existem 7 tipos de toxina, designadas DA a TG, que podem causar as doenças nos seres humanos. Temos o Clostridium perfringens, que também tem o mesmo padrão, é conhecido antigamente como Clostridium welchi, também a mesma forma de bastão, anaeróbia, formadora de esporo, tudo igual. Ela está presente em tudo quanto é lugar na natureza, pode ser encontrada como um componente normal da vegetação que está apodrecendo, em sedimentos marinhos, em trato intestinal de seres humanos, de outros vertebrados, em insetos, no solo. E ela pode causar enterite quando presente em alimentos contaminados, então, como a gente viu na aula de morfologia, no intestino ela pode produzir a toxina. E também ela pode estar presente na gangrena gasosa quando afeta feridas expostas ou cirúrgicas. E o período de incubação é bem rápido, de 6 a 24 horas. A família Enterobacteriaceae, família de bactérias gram-negativas, ela é muito abundante e inclui uma grande variedade de bactérias patogênicas e algumas muito conhecidas, como por exemplo a Escherichia coli. Inclui também gêneros como Salmonella, Proteus, Shigella, Yersinia. A Escherichia coli é a bactéria mais reconhecida, é um modelo de microorganismo porque ela foi muito estudada tanto geneticamente quanto bioquimicamente nos últimos anos. As enterobactérias podem ser cultivadas em vários meios de cultura, a gente vai ver nos vídeos e nas aulas práticas. Tem algumas exigências nutricionais simples, fermentam a glicose e produzem ácido a partir dessa reação. Elas são catalase positivo, oxidase negativo, são móveis, normalmente por isso eles têm flagelos, com exceção dos gêneros Klebsiella, Shigella e Yersinia. E algumas provas bioquímicas que a gente também vai estudar em outros vídeos para diferenciá-las são, por exemplo, a capacidade de fermentar a lactose, utilizar o citrato, descarboxilar a lisina, entre outros. Vamos ver aqui então algumas fotografias de alguns desses gêneros. Aqui temos então algumas fotos da Escherichia coli. A foto que tem as duas bactérias que estão em vermelha dá para visualizar um pili fazendo a conexão entre uma célula e outra, fazendo a transferência de material genético. A foto que chama a atenção é essa mais em verde, que parece um emaranhado de bacilos, é um biofilme de Escherichia coli. É uma microfotografia eletrônica de varredura.
A pequenininha embaixo é uma outra fotografia eletrônica e a de cima é uma ilustração 3D. Aqui também são ilustrações da Shigella, apenas uma espécie de Shigella. Aqui nós temos a Salmonella, dá para visualizar bem os flagelos aqui à esquerda e na figura superior meio rosada. Nas fotografias de baixo, então naquela mais lilás, é uma foto de microscopia óptica de Salmonella enteritidis, do sorotipo Tifi, também que dá para visualizar os flagelos. É uma fotografia da professora Lúcia Canguçu. Ela tem várias fotografias em um atlas bem interessante, bem legal de ver. E a outra, que é mais rosadinha, também à direita, é uma fotografia de microscopia eletrônica de varredura de Salmonella, de uma espécie de Salmonella. Nesse slide, também ainda da família Enterobacteriaceae, temos fotografias de Proteus vulgaris e Proteus mirabilis. Os Proteae constituem pelo menos 3 gêneros de gram-negativos, que é o Proteus mirabilis, o Proteus vulgaris e a Myxofaciens. Também temos a Morganella morgae, Providencia redgeri, Providencia ocalifaciens e Providencia stuarti. O Proteus mirabilis provoca a maioria das infecções humanas, fazem parte da flora fecal normal e também podem ser encontrados na terra e na água. Estão presentes em feridas superficiais, drenagem de orelhas, em escarro e em pacientes cuja flora normal foi erradicada por meio de terapia antibiótica. Também pode provocar bacteremia, infecções profundas. Os proteus, eles produzem urease, que hidrolisa a ureia, levando a urina alcalina e à formação de cálculos de estruvita, de magnésio, amônia e fosfato. Sobre o segundo grupo, os espiroquetídeos, então vamos ver alguns desses micro-organismos. Então vamos ver a Leptospira, né? Então são bactérias longas, espiraladas, semelhantes a saca-rolhas, né? Espiroquetas. Apresentam flagelos que não são detectáveis na superfície bacteriana porque eles se encontram abaixo de uma membrana externa que vai revestir essas bactérias. Então eles ficam recobertos, por isso que eles são chamados de endoflagelos ou filamentos axiais. E a presença desses flagelos espiralados possibilita o deslocamento deles nos meios líquidos ou em tecidos humanos, semelhante ao deslocamento de uma saca-rolhas em uma garrafa. E ele vai então perfurando células e vencendo barreiras dessa forma. O gênero Leptospira tem em torno de 23 espécies e são distribuídas em grupos 1 e 2. As leptospiras do grupo 1 são classificadas em mais de 250 sorotipos e provocam doenças bem graves, incluindo a leptospirose humana. A Leptospira interrogans, com seus múltiplos sorotipos, é o agente comum da leptospirose em torno de todo o mundo. Ali na fotografia podemos ver essa forma de sinal de interrogação que ela tem. E as leptospiras do grupo 2 provocam doenças mais brandas e geralmente são autolimitadas. E as demais espécies, elas são saprófitas. Na fotografia preta que vemos esse sinal de interrogação e a fotografia que é mais dourada é uma microscopia eletrônica de varredura, também da Leptospira interrogans. Temos o víbrio. São bacilos recurvados, não chegam a dar uma volta inteira como os espiroquetídeos, então tem forma de vírgula ou de lua minguante. Também bacilos gram-negativos, extremamente móveis em um meio líquido, por eles terem esse flagelo polar. Também tem fímbrias, né, que são aqueles pelinhos mais curtos que vão fazer a adesão no epitélio intestinal. E o sorogrupo O139 apresenta uma cápsula de polissacarídeo, que é uma camada pegajosa em torno das células. Esse gênero apresenta mais de 120 espécies. O cólera é a mais conhecida, a mais comumente relatada em surtos humanos, e ela apresenta mais de 200 sorogrupos. O sorogrupo 0, O1 e O139 são isolados em epidemias de cólera e produzem essa toxina colérica. Para acontecer a infecção do Vibrio cólera, ele precisa ter o flagelo ativo para poder penetrar nos tecidos. Então, por isso, ele é mais comum em alimentos crus.
também a espécie Vibrium parahemolyticus. Quando a gente inativa pelo cozimento, inativamos o flagelo, ele acaba não conseguindo provocar a infecção. Então, por isso que é importante o bom cozimento dos mariscos e de todos os frutos do mar. Temos também o Vibrio vulnificus, que é um microorganismo emergente que está causando bastante importância dentro dos surtos de intoxicações alimentares. Embora o vulnificus dá mais no hemisfério norte, já que o mar no hemisfério norte a salinidade é menos salgada do que no hemisfério sul e ele acaba se proliferando mais nos peixes de águas do hemisfério norte. Bom, os espiroquetídeos, né, sabemos que são bactérias que têm essa forma de espiral, e essa é bem característica, como nós estávamos vendo nas fotografias. São relativamente longas e finas e flexíveis e se movimentam por rotação e flexão. O gênero Treponema compreende várias espécies, algumas sendo patogênicas e outras não. As patogênicas, por exemplo, o Treponema pallidum, que é o agente causador da sífilis, o Treponema pertenue, que é da boba, e o Treponema caratium, que é o agente causador da pinta. E é provável que uma variante do Treponema pallidum seja o agente do Begel, que é uma infecção também conhecida como sífilis endêmica. A sífilis comum é uma doença venérea, enquanto que as outras treponematoses não o são. O Treponema pallidum é o de maior significado clínico, tanto pela frequência como pela gravidade da doença. E as espécies que não são patogênicas fazem parte da flora normal da cavidade oral, intestinos e mucosa genital. Mais um espiroquetídeo, a Borrelia. Temos duas espécies principais, que é a Borrelia recurrentis e a Borrelia burgdorferi. A recurrentis é denominada, a doença que ela causa é a febre recorrente, devido ao seu caráter recidivante. Antigamente, essa febre recorrente aparecia como grandes, extensas epidemias, mas atualmente apenas aparecem surtos esporádicos e limitados a alguma região e outra. E no Brasil não há citações. A febre recorrente é importante porque ela é transmitida pelo piolho do homem ou por carrapatos. E a Borrelia burgdorferi foi descrita, a primeira vez foi descrita em 1984 como a causa da doença de Lyme. Lyme é uma cidade americana em Connecticut, onde a infecção foi detectada pela primeira vez em 75 nos Estados Unidos, né? E na Europa já tinha sido descrita há alguns anos atrás, com o nome de Erythema chromicum migrans, ECM. O principal reservatório também parece ser que é o carrapato que vai transmitir através da picada para o homem a doença. Bom, vamos ver agora as micobactérias e nocardias. Em relação às micobactérias, né, bacilos finos, diferentes das demais bactérias, têm uma série de propriedades, muitas das quais são diretamente relacionadas com a quantidade e tipos de lipídios complexos que eles têm na parede. Tem algumas características que são bem diferenciadas. São aeróbios estritos e tem certa, obviamente, afinidade mais pelos pulmões, e a velocidade de crescimento é bem variável, mas normalmente são bem mais lentos que os outros micro-organismos. A temperatura de crescimento também é bem variável e tem uma característica que ela é o quê? Álcool-ácido resistente. Essa acaba sendo uma característica bem marcada, porque vai fazer a coloração não pelo Gram, e sim pelo Sil-Nielsen. Aqui temos fotografias com colorações pelo Sil-Nielsen, as que são fotografias ópticas, e as outras têm ilustração de 3D e fotografia eletrônica das Mycobacterium. As micobactérias têm uma característica que são intracelulares facultativos e proliferam muito bem no interior de macrófagos. As Mycobacterium que são sempre patogênicas é o Mycobacterium lepra, o Mycobacterium ulcerans, o Mycobacterium tuberculosis e o Mycobacterium bovis. Tem outras que são geralmente patogênicas e duas, como a Fortuitum e a Smegamatis, que geralmente não o são. As nocárdias compreendem três espécies principais denominadas Nocardias arteroides, Nocardia brasiliensis e Nocardia caviae.
sendo que as duas primeiras, a arteroides e a brasiliensis, são encontradas com maior frequência nas infecções humanas. São bacilos gram-positivos e podem ser álcool-ácido resistentes. Nas UFC, nas colônias, na placa, elas parecem filamentos longos. E quando a gente faz o esfregaço, esses se quebram, dando origem às formas bacilares ou cocoides, para visualização. Digo visualização como aparecem ali nas fotografias. Os micoplasmas são os menores organismos celulares vivos e os mais simples. As células, elas contêm apenas o mínimo necessário para sua multiplicação, como membrana citoplasmática, ribossomos e DNA. As espécies até agora descritas, elas são parasitas tanto do homem, de animais e plantas. Nos animais e no homem, o hábitat primário é a superfície das mucosas do trato respiratório e genital. Os micoplasmas são agrupados em vários gêneros, mas 3 deles são as mais importantes associadas ao homem, que seriam as micoplasmas, ureaplasma e acoleplasma. É interessante ver ali nas fotografias que, como o centro da colônia, da UFC, elas se tornam mais escuras e por isso que dão essa aparência de ovo frito. Aqui temos fotografias de ureaplasma. E ela está associada a uretrites e a transmissão pode ser pelo contato sexual. E agora o último grupo seriam as rickétsias e clamídias. As rickétsias são bacilos ou cocobacilos gram-negativos, atualmente agrupados em 3 gêneros: as rickétsias, Coxiella e Roxa Lima. A Roxa Lima é uma designação como uma homenagem a Henrique Rocha Lima, que é um pesquisador brasileiro, que fez várias contribuições para o melhor conhecimento das rickétsias. Já as clamídias são parasitas intracelulares estritos, que recebem da célula hospedeira compostos ricos em energia, os quais não podem sintetizar. E do ponto de vista estrutural, eles possuem uma parede semelhante às bactérias gram-negativas, embora a coloração de gram não seja utilizada para sua identificação. O gênero Rickettsia compreende várias espécies. O gênero Coxiella tem a espécie Coxiella burnetii e a Roxa Lima tem a espécie Roxa Lima quintana. As Rickettsias e a Coxiella são parasitas intracelulares estritos e recebem das células infectadas os fatores de crescimento que necessitam para se proliferar. E a Roxa Lima, além de ser extracelular, pode ser cultivada também em agar-sangue, só que incubada com atmosfera de CO2. Temos aí fotografias da Rickettsia, a primeira coluna à esquerda, no meio a Roxa Lima e a Coxiella à direita, ilustrando o que eu estou falando. As clamídias, temos duas espécies principais, a Chlamydia trachomatis e a Chlamydia psittaci. A Trachomatis, ela tem como hospedeiro primário o homem, e a Psittaci em aves, mas também pode causar infecção no homem. Ambas espécies, elas têm uma estrutura antigênica bem complexa, podendo ser divididas em vários sorotipos. Bom, essa era a aula de taxonomia. Falamos em geral da morfologia, identificação dos taxons e alguns detalhes de algumas bactérias em especial. A bibliografia está no próximo slide. As imagens foram do Google, foram do Alamy Stock, foram da InfoEscola, também tem o Atlas que eu peguei algumas fotos, algumas foram de livros que estão na bibliografia citada, então vocês podem pegar do próximo slide. Muito obrigada por assistir esse vídeo, essa videoaula, e nos vemos na próxima aula. Essa é a bibliografia utilizada nesse vídeo, e agora após essa bibliografia coloquei algumas coisinhas extras de curiosidades que eu espero que vocês assistam até o final. Eu falei em algum momento do vídeo sobre o manual de Berges, que depois eu falaria,
é porque esse manual é um livro de referência de todos os bacteriologistas interessados na classificação ou identificação de qualquer cultura bacteriana, seja de interesse médico, industrial ou ecológico. Ele contém capítulos sobre métodos de classificação, identificação e nomenclatura, e a primeira publicação foi em 1984 e depois nos anos subseguintes. Tentaram ainda fazer uma forma de colocar todas as bactérias em relação à classificação filogenética, mas foi abandonada assim da publicação da primeira edição do Berger's Manual of Systematic Bacteriology. Eles são simplesmente distribuídas em seções, que são 36 ao todo, com os membros de cada seção classificando as espécies e outras categorias. Agora umas outras fotos para curiosidades que não deu para encaixar tanta coisa ali no meio dos vídeos, só que de algumas bactérias em gêneros diferentes. Sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part. Just know